seja bem-vindo ao canal Ofício do Historiador. E chegamos ao fim de mais uma saga incrível onde narrei pontos e fatores que guinaram o partido nazista à ascensão. Frisando que todo o conteúdo aqui desenvolvido tem respaldo e embasamento científico, e estarei deixando todas as referências anexadas aqui na descrição do vídeo. Ao longo das minhas leituras sobre esse tema, pude perceber que os estereótipos criados por Hitler perpassam até a atualidade, e precisamos aprender não dar voz para essa bandeira. Por esse fato, é sempre de extrema urgência estabelecer que o conceito nazismo é crime. Nessa ótica, estudamos esse assunto para reiterar que o passado não volte a acontecer. Nos capítulos anteriores, comentamos ao decorrer dos vídeos a performance que Hitler utilizou para converter a Alemanha nessa vertente preconceituosa que tanto desmembrou a nação a partir do ultranacionalismo. Hipoteticamente falando, até poderíamos ser adeptos das malditas convicções nazistas, mas de nada adiantaria se você ou eu não atendesse os critérios genéticos, e dentro dessa percepção, de fato, seríamos perseguidos. Hitler e sua ideologia enfatizava uma raça superior, idealizada com padrões, características e traços genéticos no que ficou denominado de arianos. Considerando esse escopo, estarei esboçando nesse vídeo o exílio dos judeus para os campos de concentração e a teoria da solução final que foi efetuada. Vale ressaltar que no início os campos de concentração eram apenas prisões em potencial para dissidentes e comunistas. A pesquisadora e filósofa sobre política alemã Hannah Arendt, de origem judaica, uma das personalidades mais influentes do século XX, que viveu e escreveu nos tempos de Segunda Guerra. Para ela e muitos historiadores, a solução final foi arquitetada por Heydrich, um alto comandante da SS. Segundo Hannah Arendt, a população alemã estava consciente sobre as atrocidades que os judeus foram expostos, e nesse cenário de exclusão e violência delineada pelo efeito da supremacia racial, a primeira solução seria a expulsão de todos os judeus da Europa. E temos um novo quadro no canal, chamado Momento da Curiosidade. Falando sobre a segunda solução, você sabia que os planos de Hitler e da alta cúpula era isolar todos os judeus em uma ilha? Esse arquipélago se localizava no leste africano, a famosa ilha de Madagascar. Será que essa curiosidade fazia parte dos seus conhecimentos? Se sim, deixe nos comentários. E por fim, a terceira solução, no caso essa foi posta em prática, se trata do extermínio de toda a etnia judaica da Europa. Para entendermos o antissemitismo, ou seja, a aversão e o ódio contra os judeus que a Alemanha do século XIX destilava, precisamos voltar na história. Como de praxe, o ofício do historiador é esse: examinar minuciosamente todas as fontes documentais. Essa perseguição se inicia após a diáspora dos judeus de seu território, na Palestina, executada pelo exército romano no ano de 71 d.C. Essa intolerância sistemática aprimorou-se em continuidade quando os judeus foram expulsos da Espanha no século XV e de Portugal no século XVI, e muitos peregrinaram para as regiões da Alemanha. Antissemitismo é o termo usado para referir-se ao preconceito contra pessoas de origem semita, que se intensificou a partir da República de Weimar. Muitas conspirações com essa etnia foram elaboradas. Uma delas, os alemães acusavam a população judaica de uma possível sabotagem durante a Primeira Guerra Mundial. Nessa pirâmide racial, os judeus eram classificados como os principais inimigos, mas os nazistas visavam outros grupos e sim, havia uma perseguição com o objetivo de aniquilá-los.
Entre eles estavam os ciganos, os homossexuais, os deficientes físicos e com distúrbios mentais, os poloneses e os afro-germanos. Até mesmo os testemunhas de Jeová eram vítimas desse sistema segregacionista, que buscava por uma eterna purificação da sociedade alemã. E nesse jogo político, onde a propaganda nazista era destinada a atingir o inconsciente do povo alemão, a teoria do darwinismo social foi bem recepcionada. Esta teoria tem como base a superioridade racial, social e cultural, a qual afirma que a sociedade é dividida em grupos superiores e inferiores, e o mais forte deve dominar o mais fraco. De acordo com documentos e relatos, somente em 1942 a solução final foi definida como o extermínio em massa dos judeus da Europa, chefiada diretamente por Heydrich. A partir desse ano, todos os judeus de todo o território controlado pelos nazistas foram deportados para os campos de concentrações, locais esse de escravidão, tortura e morte. Dentro desse panorama, o maior complexo de extermínio foi construído na Polônia, o Auschwitz, onde foi aperfeiçoado a tecnologia da morte, com as temidas câmaras de gás venenoso. As estimativas nos levam a um número catastrófico de aproximadamente 2 milhões de judeus que tenham sido aniquilados em Auschwitz. No total, cerca de 5 a 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. No entanto, os horrores difundidos nos campos de concentração desdobram-se às tipologias de execução. Elas poderiam vir do modo fuzilamento ou nos laboratórios como cobaias humanas. A Segunda Guerra Mundial ficou marcada pelo episódio que recebeu o título de Holocausto, a tentativa de genocídio de toda uma etnia. E assim finalizamos essa saga, que teve 3 vídeos narrando a ascensão do Partido Nazista até as atrocidades executadas contra os judeus. Deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre receber conteúdos do nosso canal. Até a próxima!